Olá, boa tarde. A gente abre essa live agora, que a gente vai tentar colocar aqui no ar uma entrevista com o presidente da CPI da Saúde, o deputado estadual, delegado Péricles. Vou aguardar aqui a entrada dele na live. Vou botar meus copos de água para cá. E aí a gente vai tentar entrevistá-lo. A CPI da Saúde hoje tem uma carga bem pesada de trabalho. Eles acabaram de suspender o depoimento do ex-secretário Rodrigo Tobias. O delegado Pérez sentou aqui na live. A gente vai gravar e depois reproduzi-la no exclusivo, às 16 horas, na Band ao vivo. Deputado, boa tarde. Muito obrigado pela entrevista, viu? Oi, Rosane, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Agradeço o senhor disponibilizar um pouco do seu tempo para dar essa entrevista para a gente, por exclusiva, e informo já quem vai acompanhar do que vai ficar aqui, que essa entrevista vai ser reproduzida às 16 horas, entre 16 e 17, na 93.7, na Rádio Band News. Primeira pergunta, deputado. Bem Ótimo. objetivamente, o senhor sabe, como qualquer brasileiro sabe, que CPIs têm uma grande fama, uma má fama de terminar em pizza. O senhor acha que essa CPI da saúde na Assembleia hoje tem condições de ter um caminho diferente e por quê? Na verdade, Rosane, a gente já percebe desde o início dos nossos trabalhos que já estamos apresentando resultados positivos e, por isso, a população está acompanhando e aprovando os trabalhos desta CPI, que desde o início nós colocamos de forma bem objetiva que queremos buscar apurar os fatos irregulares da gestão da saúde, né, para que essas falhas sejam corrigidas pelo governo. E, claro, imputar a responsabilidade a quem de direito. E não só dessa gestão, mas de governos anteriores também. O que a população quer, e afinal, e a CPI, concordo com você, ela é muito estigmatizada, que só cabe em pizza, né? O que ela quer é um resultado positivo para ela, e não para governos, né, como normalmente se colocava anteriormente, entendeu? Então, é para isso que nós estamos trabalhando, para a população, para virar a página desse caos que é a saúde do nosso Estado. Então, esse é o nosso grande objetivo. A CPI, a proposição dela é de um período bem longo, mas vocês resolveram começar de trás para frente, mirando exatamente o ponto em que está em discussão agora, inclusive nacionalmente, né? Porque coloca o Amazonas no noticiário nacional e na agenda nacional dos órgãos de controle em relação a suspeitas irregulares durante a pandemia. E eu lhe pergunto, além dos respiradores que vocês já fizeram, o senhor fez uma coletiva dizendo que foi comprado com superfaturamento e com fraude. Quais outros fatos que vocês já comprovaram e consideram que houve irregularidade nesse período da pandemia? Nós já encontramos um problema grave que existe nesses contratos, que na verdade nem existem contratos no Hospital Newton News, são processos indenizatórios em que a saúde indicou empresas para prestarem serviço. Eu até apresentei semana passada a questão da lavanderia, que é um número, uma quantidade apresentada em relatório pela empresa absurda, e para que você possa entender, e todos que nos assistem também, processo indenizatório, ele é uma forma, é um ato, e além de ser ilegal, ele fica mais frágil em relação a trazer vantagem para a administração pública. Então, você indica uma empresa, ela vai lá, depois ela monta o próprio processo da prestação de serviço e entrega apenas para a gestão para pagar. Montei o processo que vai e me paga. Isso é até absurdo, né? Porque para você ver... Começa a prestar o serviço sem qualquer documento com a administração pública. Exatamente. E o mais grave, por exemplo, o primeiro relatório dessa lavanderia sequer tem um ateste de alguém para comprovar que ela lavou aquele número absurdo de roupas. Para que você tenha uma ideia, ela apresentou em 13 dias, no segundo relatório, 44 toneladas de roupas lavadas. Então, é um número para que se fosse trabalhado um mês inteiro, 400 leitos. Basicamente é isso. Então, são coisas... Isso é só uma empresa, das 16 que foram contratadas lá. Desculpa, não te ouvi. Não sei se foi o deputado Serafim ou outro deputado que falou, deu uma declaração de que
3 ou 4 pessoas estavam internadas nesse período, com essa tonelada toda de roupas que foi declarado. Isso, no primeiro dia do início das atividades do Hospital Newton Lins, dia 18 de abril, só entraram 4 pacientes e foram lavados 3.500 quilos de roupas. Então, é um número absurdo. Assim, né? Você pega 13 dias, somar pelo número de pacientes que entraram, é o somatório e a quantidade que eles apresentaram em um dia. Quer dizer, nem isso dá. É algo grave, a gente está vendo irregularidade também em outras empresas que também foram indicadas por processo, para fizessem processo indenizatório. E a gente está aturando todos os fatos. Tem muitos outros erros que nós já detectamos na gestão da saúde. E nós iniciamos em 2020, porque é um momento de pandemia em que nós vivenciamos esse período e a população ficou toda indignada pela forma com que foi realizada a gestão aqui da saúde nesse período, sem planejamento. Para que você tenha uma ideia, eu sou o autor do pedido de CPI. E eu pedi a CPI porque eu não estava conseguindo ter acesso a nada como parlamentar. Eu pedia informações e eles não me davam. E eu participei de uma reunião com o Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, e eles tinham a mesma dificuldade. Eu falei, não, tenho que fazer algo. Aí foi quando eu apresentei esse pedido de CPI. Entendeu? Então, realmente, vivíamos um momento muito triste, a população estava em pânico e a gente não via as coisas funcionando, não tinha um planejamento. Entendeu? E é por isso que inicia agora em 2020, mas é uma consequência natural, até porque alguns contratos eles são de anos anteriores, e posso até te adiantar que nós já chegamos até 2017 nessas investigações. Vocês já, mesmo não ouvindo desses depoimentos que estão agora são só sobre os respiradores, mas as investigações já avançaram mais, é isso? Já avançaram. É porque nós queremos, até semana que vem, já concluir essa questão dos respiradores, porque nós temos outros casos até mais graves para investigar. Né? Mas, paralelamente aos depoimentos que tratam de respiradores e também um pouco do Hospital Newton Lins, a gente também está trabalhando, né, internamente com a equipe que nos apoia com a investigação de outros anos. Dos casos dessa pandemia, então, os mais graves que o senhor considera até o momento é esse dos respiradores, a da lavanderia e do hospital de campanha em função de ser da forma como foi contratado. Existe alguma outra questão? Tem a questão do Delfina Aziz, tanto da OS como da PPP. Né, esses contratos nós estamos avaliando. E das unidades gestoras. Nós temos unidades de saúde aqui em Manaus, que elas são descentralizadas, elas mesmas fazem a gestão, e nós também estamos investigando, até porque muitos processos indenizatórios também são realizados por essas unidades gestoras. Deputado, qual conclusão o senhor já pode tirar em relação ao que já ouviu e já apurou sobre o que aconteceu em Manaus, sobretudo em abril? Só as datas do processo da compra de respiradores já dizem bastante, né? A forma como deveria ser comprado e foi apresentado com urgência, mas uma entrega só no final do mês. Sendo que o mês de abril foi aquele terror no atendimento, as pessoas morrendo sem o atendimento. Acho que fatos claramente comprovados, muito embora não estejam claramente expostos, né, para a população, mas estão claramente comprovados. É irreparável o dano para as pessoas que não tiveram atendimento ou que não tiveram acesso ao atendimento adequado? É irreparável? Sem dúvida, Rosiane, o que aconteceu foi grave. E o discurso que nós ouvimos naquela época e agora, porque nós estávamos salvando vidas. Mas salvar vidas é dar condições para quem estava na ponta, que são os profissionais da saúde, para que eles pudessem trabalhar com dignidade, com condições razoáveis. Né? Mas nós presenciamos naquele final de mês de abril, no início ao final do mês de abril, início de maio, um pânico, algo assustador, que todos os médicos reclamavam por falta de EPI, falta de equipamento, falta de instrumentos, a população toda indignada, as pessoas que procuravam atendimento não tinham o atendimento. Então, realmente, houve muitas irregularidades. A atividade meio, que hoje diz que precisava salvar vidas, mas ela não é responsável por salvar vidas, ela é responsável por dar condições para quem realmente vai salvar a vida dos seus médicos. E, infelizmente, naquele período, não houve isso.
O que o senhor já conseguiu colher de depoimentos até esse momento? O senhor já tem uma ideia de onde partiam os comandos dentro da Suzano, dentro do governo, fora do governo? O que o senhor pode dizer a esse respeito nesse momento? Com os depoimentos, né, a gente percebe que outros agentes eles vão surgindo. Né? Na sexta-feira mesmo surgiu uma pessoa até desconhecida, né, mas que tem um poder de decisão que nos parece que é grande, que é a senhora Carla Polak. E hoje também surgiu o nome da secretária de comunicação que participou da reunião que tratou sobre os respiradores. Né? Então, ou seja, foi no dia 2 ou 3, o secretário não soube precisar, mas se a secretária de comunicação estava presente, isso quer dizer que ela levou a informação para o governador. E se a gente for observar, no dia 17 de abril, o governador apresentou aqueles respiradores que não serviram para a UTI, no Hospital Newton Lins, na ala da UTI, como se fossem utilizados lá, e não foram. Ou seja, é no mínimo uma falta de comunicação incrível, né? Porque induziram o governador a erro para que ele fizesse um vídeo gravando na ala da UTI um respirador que não serve, é inadequado para a UTI. Eu sei que o senhor esteve em Brasília nesse período aí que a CPI foi suspensa. E aí a gente tem aí declarações de outros membros de que não tinha como essa CPI não dar em nada, ainda que a decisão fosse mesmo que a CPI não tivesse continuidade no trabalho por decisão judicial. Algum documento, algum depoimento da CPI já está em posse de outros órgãos de controle? Não, ainda não. Como eu lhe falei, nós precisamos fechar algumas investigações, que é o caso dos respiradores, do Hospital Newton Lins, para depois a gente pode fornecer, né, entregar para os órgãos de controle. Mas, na verdade, no relatório final, constando toda a investigação do período da CPI, vai constar tudo e ali a gente encaminha, tanto para o Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, aqueles a quem cabe investigar. Sobre esse caso específico da secretária de comunicação, Daniela Sayag, e da Carla Polak, que foi citada, a propósito, a CPI já descobriu se ela tem função nomeada no governo e as duas serão chamadas para depoimento? A senhora Carla Polak, ela estaria intimada para comparecer quarta-feira, mas nós estamos com dificuldade para encontrá-la. E agora nós vamos deliberar em relação à secretária de comunicação, Daniela Sayag. Né? Eu vou levar para a deliberação da comissão para ver se a gente vai chamá-la ou não. Aí depende de todos os membros, não só de mim. Uhum. Deputado, o senhor era da base do governo até pouco tempo, acho que esse ano ainda, em janeiro, acho que o senhor era da base do governo. O que fez o senhor tomar um rumo diferente na sua postura política em relação ao governo do Amazonas? Na verdade, base do governo, para mim, eu converso, eu dialogo com todos, inclusive tenho uma boa relação com o próprio governador, entendeu? Mas eu sempre estou agindo dentro das minhas convicções, para aquilo que eu estabeleci, né, para entrar na política, né, boas práticas, combate à corrupção. Entendeu? E muitas das vezes eu mesmo disse ao governador que dentro das minhas convicções, daquilo que for bom para a população, tem o meu apoio. Entendeu? Então, eu estou vendo muita coisa errada. A gente deu até um tempo de um ano para que as coisas se estabelecessem, porque eu sei que já estão complicadas. Ele pegou, na verdade, o governo complicado em relação ao que se fazia em outras gestões, até porque nós tivemos, acho, 4 governadores em 3 anos. Essa alternância é ruim para o Estado. E depois disso eu vi que as coisas não mudaram. Continuam do mesmo jeito, e não só na saúde, em outras secretarias também. Entendeu? E eu como dentro das minhas prerrogativas como deputado, que é de fiscalizar, eu faço o meu papel. Não é nada pessoal contra ninguém. Entendeu? Mas eu também não vou dizer para você que eu sou oposição nem situação, mas eu estou agindo de acordo com a vontade da população. E a vontade da população a gente percebe que é agora fiscalizar o que aconteceu na saúde, porque é muita coisa errada. Essa independência ajuda a maioria dos membros, ou é oposição ou é independente? Isso ajuda no andamento dessa CPI ou de qualquer outra investigação dentro do parlamento?
Ah, sem dúvida. Eu acho que você percebe, né, a minha isenção, minha imparcialidade, seja quando alguém da base do governo tenta falar coisas fora do objeto da CPI, como a própria a oposição, né, o deputado Wilker, e eu deixo bem claro para eles que nós estamos ali para investigar fatos determinados pela CPI. Então, não vamos. Claro que nós somos todos políticos, mas vamos evitar, nesse momento, para se investigar fatos e apurar para se trazer a verdade. E esse é o nosso objetivo. O senhor falou a respeito da sua condução, realmente ela tem sido bem comentada, a forma como o senhor tem conduzido a CPI, em função do seu perfil mais sereno e também por ser um delegado, né? O senhor acha que essa atuação vai marcar esse seu mandato, embora a gente esteja aí no segundo ano do primeiro mandato? Na verdade, eu trago realmente para a CPI a experiência que eu tenho como delegado, trabalhando 3 anos em delegacias especializadas, né, me ajudam, mas é claro que os demais membros também, eles estão bem dedicados e empenhados nesse nosso objetivo, como já disse, de trazer a verdade do que acontece na CPI da saúde. E a minha condução, como eu disse, é de forma isenta, transparente, entendeu? Para que a população realmente veja que essa CPI, ela já não vai dar, ela já deu resultado. Ela está dando resultado para a população, porque está trazendo aquilo que nós não conhecíamos de dentro de uma gestão. Entendeu? Então, isso que eu considero como já muito favorável para esta nossa CPI, Rosênia. Deputado, sobre a sua linha ideológica e política, o senhor apresenta como bolsonarista, né, do PSL, Certo. e com a carteirinha já marcada, preenchida, para ir para o Aliança para o Brasil, que é o partido que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está criando. Certo. As pessoas sempre esperam de alguém que é bolsonarista algo mais radical, posicionamentos às vezes até que não são tão equilibrados, né? Qual é o seu nível de bolsonarismo aí diante desse quadro que as pessoas estão surpreendendo na sua condução nessa comissão? Na verdade, eu tenho um perfil que posso até te dizer que é da maioria daqueles que estão comigo no Aliança, é mais sensato, mais sereno, entendeu? E combatendo a corrupção na política, boas práticas na política, entendeu? Conservador, sim, defendo a família, sou cristão. Então, são esses ideais que nós buscamos. Eu tenho um perfil bem mais sensato, bem mais sereno. Claro que radicalismo tem todos os lados, nós sabemos, extremismo, e eu também confesso para você que eu não concordo. Mas eu posso te garantir que a maioria das pessoas que estão comigo, ao lado do presidente, entendeu, tem essa mesma linha. E eu aprovo o governo do presidente Bolsonaro, entendeu? Claro que há algumas questões mais polêmicas, entendeu? Mas, no geral, para o governo, para o que nós pegamos de governos anteriores, eu acho que está sendo bem positivo. Em relação, novamente, a essa condução do trabalho, os resultados que se apresentaram em poucos dias, há um constrangimento estabelecido, acho que sobretudo para o Ministério Público do Estado do Amazonas, inclusive que causou aí alguns comentários mais duros de um outro deputado que também tem um perfil que é mais respeitado, que é equilibrado, muito mais experiente politicamente, que é o Serafim Corrêa. Isso intimida, de certa maneira, porque há um peso ali, né? Assim, é um órgão que, dentro do conceito das pessoas, é muito mais respeitado que o parlamento estadual. Isso assusta, né, os membros da CPI, esse constrangimento que se cria para um órgão de controle? Não, na verdade não. Eu procuro ficar afastado de qualquer tipo de polêmica, seja com o Ministério Público, com o próprio governo. Nós estamos na CPI para fazer nosso trabalho e de forma mais correta possível. Respeito o Ministério Público, todos os seus membros, até porque, se você for observar, o que vai ser investigado agora nesse período da CPI, no relatório final, vai ter um encaminhamento, com certeza, para o Ministério Público apurar o fato, se houver realmente indício de crime, ele que é o titular da ação penal. Ele deve propor isso ao judiciário. Então, a gente tem que estar, inclusive, alinhado com o Ministério Público. Então, não há nenhuma razão para gerar polêmica ou intimidar, até porque nosso trabalho tem autonomia e independência do Poder Legislativo.
Vai ser só para o Ministério Público do Estado do Amazonas ou vai ter encaminhamento para outros órgãos? Não, deve ter. Provavelmente terá para o Ministério Público Estadual, Federal e Tribunal de Contas. Mas isso é algo para o final, e nada impedindo que a gente encaminhe também algo grave, né, durante o período da CPI. Eu não sei quanto tempo a gente já tem aqui de eu não preciso. A produção da Band, infelizmente, eu me até deixa falei, cegas às vezes. eu vou atender porque é a Rosiane, mas eu estou é 1 hora de intervalo, ainda preciso almoçar e vamos já voltar. A gente precisa, pelo menos, meia hora sua para poder preencher um horário claro. do nosso programa. Mas vamos continuar, que eu calculei aqui, começamos 12h41, agora são 12h59, nós temos quase 20 minutos de entrevista. Vou insistir mais 10 minutinhos do senhor aqui. Em relação ao que vocês vão sendo apurados, qual é a metodologia? Vão fazer por partes e apresentando relatórios e encaminhamentos a esses órgãos de controle? E o que a CPI pode pedir? A CPI já pode fazer algumas requisições à Justiça, enfim? O que eu posso te falar é que nós já estamos fazendo, solicitando medidas, né, do Judiciário, e o que já foi até publicada é uma disponibilidade de bens do valor da diferença da loja de vinhos para a Sonoar, que foi de 400, que está claramente ali, está claramente apresentado um valor que gerou um prejuízo à administração pública, que é de R$496 mil. E esse valor nós estamos pedindo uma medida cautelar para a Justiça para que fique indisponível das contas da empresa FJAP. Então, essa é uma medida que nós já pedimos, estamos aguardando a decisão do juiz, né? E temos outras mais para que a gente possa apresentar, como aquela cautelar de afastamento do ex-secretário executivo, que hoje é procurador-chefe da SUAB. João Paulo, né? Então, assim, vão ter relatórios que vão saindo parcialmente, é isso? Na verdade, a CPI ela pode, né, acionar a Justiça por medidas cautelares, seja para indisponibilidade de bens, seja para bloqueio, para bloqueio próprio bloqueio de bens, busca apreensão, para quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico. Então, a CPI tem esse poder. E aí a gente precisa avaliar, investigar, ter elementos probatórios para ajuizar as ações na Justiça. Pelo depoimento de algumas pessoas, de alguns secretários e tudo mais, eu percebeu que houve uma surpresa até por parte de alguns depoentes no curso da fala deles. Eles começavam tomando um determinado rumo, né? E depois até pediam ali o sigilo, né? Um depoimento secreto. Isso, caiu. Tá me caiu ouvindo? A conexão rapidinho, mas estou te ouvindo agora. Agora caiu um pouquinho a conexão, mas eu falando que houve alguns depoimentos que mudaram de rumo após algumas colocações, inclusive feitas pelo senhor. Por exemplo, a gerente de compras, ela seguia por um determinado rumo na fala dela, de afirmaçõe. E o senhor disse, olha, você está mentindo, você não está falando a verdade para a CPI, tarará. E aí ela pediu num segundo momento para que aquilo fosse tomado de forma secreta. Outros secretários também começavam com um determinado rumo. O secretário João Paulo, em algum momento, interrompeu o deputado Serafim e aí disse que a palavra estava com ele. E disse, não, a palavra quem dá aqui sou eu e agora o deputado Serafim vai fazer a sua intervenção. Enfim, são detalhes, né? E detalhes da forma de falar que me levam à interpretação que boa parte das pessoas que foram depor na CPI subestimavam aquele trabalho. O senhor acha que isso é um dado assim, que pode surpreender tanto quem está sendo ouvido como quem pode ser envolvido, né, na conclusão do trabalho da CPI? Na verdade, isso aí a gente só mostra para eles e para todos que estão acompanhando que o nosso trabalho é sério, nós estamos analisando documentos, estamos estudando a gestão da saúde para
é perceptível que estamos todos preparados para questionar os depoentes em relação a muitos fatos da saúde. E, em determinado momento, a gente percebe que eles entram em contradição. E aí, como a gente tem estudado os fatos, a gente só relembra essas pessoas e aí eles acabam realmente, muitas vezes, ficando nervosos, entram em contradições, como aconteceu com o senhor lá da FJAP, o proprietário, e o senhor João Paulo, que foi bem nítido isso. Uhum. Deputado, o senhor falou que vocês pretendem fechar a questão dos respiradores na próxima semana, né? Isso. Quais as medidas que podem ser esperadas aí para esse fechamento? Olha, está bem nítido a questão da fraude existente na aquisição desses respiradores. Uma empresa que ganhou em 7 dias 1.400.000, quase 1,5 milhão de reais, e outra quase R$500 mil. E tudo, o maior prejudicado, sem dúvida, foi a administração pública. Então, isso aí está sendo apurado, já está nítido. A gente só precisa agora fechar a questão do caminho realmente, que ainda temos mais coisas para esclarecer a respeito disso, que eu não posso te falar ainda agora, né, mas acredito que semana que vem nós vamos com tudo já demarcado o que realmente aconteceu na aquisição dos respiradores. Vocês acham que vão conseguir fechar essa cadeia de comando que vocês tanto falam que existe dentro do governo e também fora do governo? Acredito que sim. Agora, quando vocês falam que existe uma cadeia de comando fora do governo, isso significa o quê? Existem grupos que mandam no governo e que determinam licitações e determinam... Eu não falei cadeia de comando fora do governo. Eu não falei cadeia de comando fora do governo, mas há pessoas que estranhamente se envolvem, né, nessas questões, como nós percebemos daquele senhor Cristiano, que um dia, de repente, porque ele teve a sensibilidade com um colega com 2,5 milhões. Então, nós sabemos, né, que isso não é normal. Uma pessoa que já tem outros problemas trabalhando com o governo. Entendeu? Então, é isso que nós estamos apurando também. Eu queria deixar o tempo aqui para suas considerações finais a respeito da CPI, também da sua atuação. Eu, inclusive, queria lhe perguntar como é que está sendo a sua dedicação, a sua rotina diária, o senhor está conseguindo estabelecer aí uma linha de trabalho para outras questões que não sejam relacionadas à CPI da saúde? Confesso para você que eu estou me dedicando quase que 24 horas para a CPI da saúde. Eu durmo pensando, acordo pensando na CPI, até porque eu sei da responsabilidade que nós temos com a população do estado do Amazonas, que já vive esse caos, essa precariedade na saúde há muitos e muitos anos. E a CPI tem a oportunidade de virar página disso. Entendeu? E é isso que eu acredito e estou bem dedicado para que isso aconteça, Rosene. E é tanto que eu falo, inclusive, já falei, inclusive, durante a CPI, né, que o governo tem que apoiar, porque é a forma que ele tem também para que se faça as mudanças que os outros não fizeram. Então, como eu falo, é a união de todos. E eu falo com todos os depoentes também, olha, a forma que você tem aqui de colaborar com a população. Faça a sua parte agora. Colabore, vamos mudar. Entendeu? É um sistema sujo, corrupto, sim, de muitos e muitos tempos, muitos anos, entendeu? Que a gente precisa romper. E a CPI tem um papel fundamental nisso. E eu acredito que nós podemos fazer sim. O senhor acha, então, que quando se coloca impedimentos, entraves para a continuidade dessa investigação, seja por parte da base ou por parte do próprio governo, é algo que pode indicar que uma anuência, né, uma tentativa de que coisas irregulares não sejam desfeitas? Essa forma de impedir os trabalhos da CPI teve uma repercussão grande e a população, como estava já acompanhando os trabalhos, porque já havia resultado, foi totalmente contra e mostrou isso. Né? Tanto que eu acredito que não vai ocorrer mais por conta dessa força da população, de querer acompanhar e apoiar a CPI. Acredito que quem tinha essa intenção já não tem mais, porque é importante que a gente esclareça esses fatos.
Tá certo, deputado. Eu agradeço mais uma vez por poder tirar esse tempinho para dar essa entrevista para o Exclusiva. A entrevista vai ao ar agora às 16 horas na 93.7. Boa tarde para o senhor. Ok, Rosane, obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Agora vou comer um pouquinho e voltar, porque a sessão continua. Acompanhe a gente. Obrigada. Tá, tchau. Bom, então, essa foi a entrevista aí com o deputado delegado Péricles, uma entrevista um pouco corrida, porque realmente ele tem pouquíssimo tempo, é um tempo de intervalo no depoimento do secretário Rodrigo Tobias, mas acho que ele deu muitos dados importantes, muitos dados interessantes aí. Essa entrevista vai ao ar logo mais, como disse, na Band News 93.7, e a gente vai tratar a respeito das declarações do deputado delegado Péricles ao longo da coluna de política nessa semana e também no blog rosiane.blog.br. Boa tarde.